Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Física 2 e hoje nós vamos falar de refração da luz. Nós já estudamos a reflexão, agora nós vamos estudar a refração. São nomes muito parecidos, mas são coisas bem diferentes, como vocês vão perceber nesta aula, né? E aí gera alguns efeitos interessantes, né, a refração, como por exemplo essa foto que a gente tem de sujeito que parece que perdeu a cabeça, né? Mas na verdade não, na verdade é apenas uma ilusão de ótica provocada pela refração, como a gente vai ver e entender ao longo dessa aula. Bora lá. Bom, primeiramente a gente tem que entender o que é a refração, né? A refração é, na verdade, uma mudança na direção de propagação da luz, também vai haver uma mudança na velocidade da luz, tá? E o termo vem do latim, né? O termo vem do latim refractus, que quer dizer girado para o lado ou quebrado, né? E quando a gente olha essa figura, a gente entende, né? Porque, veja, a gente tem uma luz incidente aqui, na hora que ela atinge aqui a separação entre o ar e o vidro, né? Uma parte dela entra no vidro, outra parte ela é refletida de volta. Essa parte que entra no vidro, ela muda de direção, ela não segue na mesma reta que ela ia antes, ela dá uma quebradinha, né? No caso aqui, para o nosso lado esquerdo aqui. Então, ela tem uma quebrada na direção, ela foi girada para o lado. Daí, então, que vem o termo refração, tá? Que gera alguns efeitos interessantes, por exemplo, né, nessa posição, você tem uma moeda aqui dentro de um copo vazio, né, e a pessoa olhando pela quina do copo, ela não consegue ver a moeda, mas se você coloca água no copo, até uma determinada altura, a pessoa consegue ver a moeda, justamente porque a água que vem da moeda vai sofrer uma quebra, né, na hora que ela passa da água para o ar. Aí isso é feito de refração. E isso é que dá esse fenômeno, né, dessa visão aqui que parece que você tem aí dois lápis quebrados, né, na verdade, duas canetas quebradas, na verdade não tem nada quebrado, né, é a quebra apenas da direção da luz provocada pela refração, ok? Então, são fenômenos visuais que a gente percebe que a refração existe. Bom, e por que que ela existe, quando que ela existe? Bom, ela existe quando você tem a passagem da luz de um meio para outro meio, de um meio transparente para outro meio transparente. E aí, quando ela muda de meio, ela muda também de velocidade. A velocidade da luz depende do meio no qual ela se propaga, certo? Então, quando a luz muda de meio, ela muda também de velocidade, e por causa disso, ela muda também de direção, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, um laser e joga na superfície de um aquário com água, né, a gente vai perceber que a direção da luz original não é mantida, ela é quebrada, ela é mudada, porque na água a velocidade da luz ela é menor do que a velocidade da luz no ar. Isso porque na água as moléculas estão muito mais próximas, então a interação das moléculas com a água é muito mais frequente do que a interação das moléculas com o ar, tá? Então, esse é um caso muito comum da gente analisar a refração da luz quando ela passa do ar para a água, que são dois meios muito comuns no nosso dia a dia, né? Mas poderia ser também a luz da água para o vidro, tá? E mais uma situação aqui tem a luz da água para o vidro, da água para o ar também, ou do ar para o vidro, que gera esse fenômeno, então, que parece que a caneta está quebrada, né? Isso é tipo de refração da luz. Muito bem, vamos estudar agora, então, as leis da refração. Assim como a reflexão, a gente tem duas leis. Inclusive, a primeira é muito parecida. O raio incidente, a normal, e o raio refratado estão no mesmo plano, né? A lei da reflexão era só trocar essa palavra refratado para refletido, né? Bom, estão no mesmo plano, então a gente tem aqui, ó, o raio de luz incidente, a normal, que é aquela reta perpendicular à superfície, né? No caso aqui, a superfície de separação entre os dois meios, 1 e 2, e o raio refratado. Eles não estão na mesma reta, mas eles estão no mesmo plano, tipo o plano do quadro, por exemplo. Ou
uma experiência muito simples de você fazer com uma cartolina, você projetar num orifício bem estreito a luz, você vai ver que a luz, tanto a luz incidente quanto a luz refratada, ela fica no mesmo plano da cartolina. Elas se situam no plano da cartolina, ok? Situam no mesmo plano. Então, essa é a primeira lei. Bom, a gente tem a segunda lei, que essa já é bem diferente da segunda lei da reflexão, que é conhecida como lei de Snell, ou lei de Snell-Descartes, tá? Que fala que a razão entre o seno do ângulo de incidência, que a gente vai chamar de θ1, e o seno do ângulo de refração, que a gente vai chamar de θ2, é uma constante. Não existe relação direta entre os ângulos, mas existe relação entre os senos dos ângulos. Tá aí o sujeito que descobriu, né, o Snell, né, muitos anos atrás, como vocês podem perceber pela roupa dele. Então, quer dizer, você tem um ângulo de incidência, que é o que eu vou chamar de θ1, que é o ângulo entre a normal e o raio incidente. Você tem um ângulo de refração, que é o θ2, que é o ângulo entre o raio refratado e a normal, tá? E o que ele está falando é que quando você divide o seno desse ângulo pelo seno desse ângulo, você sempre chega no mesmo valor, né? Como assim o mesmo valor? Você pode mudar o ângulo de incidência do jeito que você quiser, né? Inclusive, a gente vai encontrar na internet vários simuladores que fazem isso, né? No meu site favorito lá, o FET, por exemplo, tem um simulador para isso. Quando eu mudo o ângulo de incidência, o θ1, o θ2 também muda, tá? Mas na hora que eu pego o seno do novo θ1 e divido pelo seno do novo θ2, eu acho a mesma constante, o mesmo valor que eu achei quando eu usei o primeiro θ1 e o primeiro θ2. Então, por mais que você mude o θ1 e o θ2 muda junto também, mas a razão entre os senos dos dois, para um determinado par de meios, evidentemente, será sempre a mesma constante, tá? Depois a gente vai ver como calcular essa constante. Essa constante, ela tem a ver com o índice de refração, tá? O que é o índice de refração? Cada meio vai ter um determinado índice de refração, vocês já estão vendo alguns aqui nessa tabela. O índice de refração, que é uma razão, né? Ela é a razão. O índice de refração eu vou chamar de N, tá? Ele é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, C, que é aquele valor que a gente já falou várias vezes nele, que é 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 oitavos metros por segundo, pela velocidade da luz naquele meio que você está considerando, tá? Então, a gente vai perceber que cada meio tem um valor de índice de refração diferente, né? Significa que a luz vai ter uma velocidade diferente em cada um desses meios, ok? Esse índice de refração é um número adimensional, quer dizer, ele não tem unidade, vocês vão ver que aqui não faz menção a nenhuma unidade. Por quê? Porque ele é razão entre duas velocidades, né? Então, a unidade de uma velocidade cancela com a unidade da outra. É o número, então, que vai mostrar quantas vezes a velocidade da luz naquele meio é menor do que no vácuo, tá? Então, se a gente pega no vidro, por exemplo, o vidro é 1,5. Se o índice de refração é 1,5, quer dizer que a velocidade da luz no vidro é 1,5 vezes menor do que no vácuo, né? No vácuo é 3 vezes 10 oitavos, 1 vezes meia menor vai dar 2 vezes 10 oitavos, ok? E a gente vai perceber que quanto maior o índice de refração, menor a velocidade, né? Quer dizer, uma velocidade pequena gera um índice de refração grande, uma velocidade grande gera um índice de refração pequeno. Então, se a gente for ver aqui na lista, ó, o menor de todos aqui é o gelo, é 1,31, né? Na verdade, o menor de todos mesmo é o vácuo, o próprio vácuo, que esse índice daria 1, porque as duas velocidades são iguais, ou o ar, onde esse V também seria aproximadamente a mesma velocidade, então esse índice vai dar 1, tá? É a maior velocidade que existe, 3 vezes 10 oitavos metros por segundo.
Agora, se você for olhar aqui, ó, você tem o rutilo, que é um mineral, né? Ele tem uma enxofração 2,80, é quase 3, né? Quer dizer que a velocidade da luz é quase 3 vezes menor no rutilo do que no vácuo, né? Então, você vai ter uma velocidade aí de um pouco mais de 1 vezes 10 oitavos metros por segundo no rutilo. Ok? Quanto maior a enxofração de um meio, mais refringente ele é em relação ao vácuo, tá? O vácuo é o meio menos refringente, porque a enxofração dele é 1. Todos os outros meios são mais refringentes do que o vácuo, inclusive o próprio ar, apesar da diferença ser pequena. Muito bem, e aí voltando àquela segunda lei da refração, né, aquela constante que eu comentei com vocês, ela na verdade é a razão entre os índices de refração aqui, ó, do meio 2 e do meio 1. Então, se você tem a luz vindo aqui no meio 1, uma velocidade V1, um ângulo de incidência θ1. Ela passa para um meio 2, uma velocidade V2, enxofração N2, né? Ela vai ter um ângulo θ2. Aí, no caso, o índice de fração do meio 1 é a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio 1. O índice de fração do meio 2 é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio 2. Tá? Se a gente faz um pouquinho de matemática aqui, a gente consegue chegar nessa relação aqui. Claro, tem que envolver umas outras coisas também, tem que envolver velocidade. Não vou ficar deduzindo isso aqui para não tomar muito tempo de vocês, tá? Então, basicamente, pode ser escrito isso aqui, só que vocês tomem o detalhe que aqui em cima é o 2 e embaixo é o 1, né? É o contrário daqui. Então, para vocês não fazerem confusão, né, e errarem, eu prefiro que vocês escrevam dessa forma aqui, ó, multiplicando cruzado, a gente vai ter N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Eu prefiro que vocês decorem dessa forma aqui a segunda lei da refração, tá? N1 seno de θ1, N2 seno de θ2. Beleza? O N1 é o índice de fração do meio 1, N2, o índice de fração do meio 2. E aqui tem o seno, hein? Não se esqueça que tem seno de θ1, seno de θ2. Não é o θ1 diretamente, não. Tá? É o seno dele. Ok? Bom, e aí a gente vai ter duas situações diferentes. Tá? Primeiro e segundo caso. Primeiro caso, que está mostrando aqui nessa figura, é quando o meio 2, ele é mais refringente do que o meio 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que o índice de refração do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1. Como seria, por exemplo, se fosse água aqui embaixo e ar lá em cima, ou vidro aqui embaixo e ar lá em cima, por exemplo. Se o N2 é maior do que N1, na hora que a gente analisa esse produto aqui, ó, como o produto de N1 seno de θ1 tem que ser igual ao produto de N2 seno de θ2, se N2 for maior do que N1, para o produto ser o mesmo, né, o seno de θ2 tem que ser menor do que o seno de θ1, né? Para o produto dar igual, se um dos fatores é menor, né, o outro fator tem que ser maior. Aqui, no caso, o N2 é maior, então o seno de θ1 de θ2 é menor, tá? E como aqui, os nossos ângulos aqui estão limitados a 90 graus, 0 graus se tiver aqui em cima da normal, e 90 graus se tiver aqui paralelo ao meio, né? Então, ou seja, a gente está com ângulos no primeiro quadrante, né, da trigonometria. No primeiro quadrante, o seno é uma função crescente, então, se o seno de θ2 é menor do que o seno de θ1, o próprio θ2 é menor do que o θ1, tá? Então, vocês vão observar aqui na figura, né, esse ângulo θ2 aqui, ele é menor do que o ângulo θ1 aqui, e aí a gente fala que o raio aproximou da normal. Aqui, a normal seria essa linha pontilhada. A gente vai ver que o raio refratado, que é esse, né, ele está mais próximo da normal do que o raio incidente. Então, a gente diz que a gente tem, então, uma aproximação da normal. De menos refringente para mais refringente, o raio aproxima da normal, tá? Pachecão fala lá na música, de menos para mais aproxima da normal. É isso, tá? De um meio menos refringente para um meio mais refringente,
a luz aproxima da normal. Vocês vão observar aqui que tem um raio refletido também, tá? Então, uma parcela da luz ela é refletida aqui e a outra parcela é refratada. E aqui na figura também a gente consegue ver o desvio angular da luz, né? Essa linha pontilhada é a direção original da luz. E agora a luz refratada está nessa outra direção que está em vermelho. Então, houve um desvio angular aqui da luz, ok? A gente tinha lá um ângulo de incidência de 45 graus, né? Aqui o nosso ângulo de refração está muito próximo de 32 graus, né? 30, volta de 32. Então, quer dizer que você tem um desvio angular aí de 45 menos 32, coisa aí de 13 graus esse desvio angular, ok? E o segundo caso já é o contrário, né? É quando a luz passa de um meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, seria tipo o vidro em cima e o ar embaixo, tá? Então, quer dizer, se o índice de refração do meio 2 for menor do que o do meio 1, né? Então, usando a lei da refração também, se o N2 for menor do que o N1, o seno de θ2 tem que ser maior do que o seno de θ1 para o produto ser constante, né, gente? Então, o seno de θ2 tem que ser maior do que o seno de θ1, e, para ângulos do primeiro quadrante, isso significa que o θ2 é maior do que o θ1. Então, o θ2, esse ângulo aqui de baixo, né, vocês vão perceber aqui, que ele é maior do que o ângulo lá de cima, que o ângulo de incidência. Então, o ângulo de refração é maior do que o ângulo de incidência. Ou seja, ao invés de aproximar da normal, nesse caso, o raio afastou da normal. Tá? Quer dizer, você tem um desvio angular para longe da normal, né? Diferente do anterior, que era para perto da normal, agora você tem um desvio para longe da normal. Aqui eu estou com o mesmo ângulo de incidência de 45 graus, só que agora o ângulo de refração aqui está na casa aqui dos 54 graus. Tá? Quer dizer, o ângulo aumentou, né? Aumentou aí cerca de 9 graus. Então, desvio angular aqui de cerca de 9 graus. Ok? Então, a gente tem essas duas possibilidades. De menos para mais, o raio aproxima da normal, ou de mais refringente para menos refringente, o raio afasta da normal, né? A normal está aqui, né? Ele está indo para mais longe da normal. Ele está ficando mais longe da normal. Beleza? Bom, e aí eu trouxe um exercício para vocês, né? Eu peguei um exercício de uma questão de um vestibular seriado, né? No caso da Universidade Federal de Lavras. Então, a gente tem aqui, ó, eles foram muito bonzinhos, inclusive, deram a fórmula aqui, ó. Deram a segunda lei da refração. N1 seno de θ1, N2 seno de θ2, né? E aí deu o seno de 60 também, o seno de 45. E aí ele considera o meio 1 como o ar, né? Então, o meio de cima é o ar, o índice de refração do ar, como eu disse para vocês, é 1. E o meio 2 é um outro material transparente, que ele não fala qual é, mas ele fala que tem um índice de refração raiz de 3 meios, né? Raiz de 1,5, né? Raiz de 1,5. E aí ele fala que o raio incidente faz com a superfície um ângulo de 30 graus. Então, 30 graus é o ângulo do raio incidente aqui, esse raio, com a superfície, não é com a normal, é com a superfície. Aí ele vai pedir para a gente o ângulo entre o raio refletido e o raio refratado, né? E tem as nossas opções aí, tá? Bom, então vamos lá. Bom, vou anotar aqui, vou deixar aqui os índices de refração. Do meio 1 é o N1, vale 1. Do meio 2, raiz de 3 meios, né? Raiz de 3 sobre 2. Repara que o 2 também está dentro da raiz, tá, gente? Bom, o ângulo θ aqui, que seria o ângulo de incidência, né? Ele, evidentemente, que é 60 graus, né, gente? Porque 30 graus é a parte de baixo, mas o ângulo de incidência é do raio incidente com a normal. A normal, ela faz 90 graus com a superfície. Então, se aqui já tem 30, só falta 60 graus aqui em cima. Beleza? Bom, eu preciso achar esse ângulo alfa aqui, primeiramente. Tá? Bom, ele deu o seno de 60 graus, que vai ser o seno de θ, que é a raiz de 3 sobre 2.
Aí nós vamos jogar lá na lei de Snell. N1 seno de θ 1, N2 seno de θ 2. O N1 é 1, o seno de θ 1 é o seno de θ, na verdade, né? Raiz de 3 sobre 2, que é 60 graus, é igual a N2, que é raiz de 3 meios, vezes o seno de alfa, que o alfa eu não sei quanto que vale esse ângulo, e aí, desenvolvendo os cálculos, eu vou encontrar o alfa, tá? Muito bem. Aqui, 1 vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3 sobre 2, e eu vou usar uma propriedade dos radicais, que a raiz de uma fração, de uma divisão, é igual à divisão das raízes. Então, eu vou separar raiz de 3 em cima, raiz de 2 embaixo, tá? A gente sempre pode separar, como sempre pode juntar, tá? Vezes o seno de alfa. O seno de alfa não mexi. Por que eu fiz isso? Para poder cortar, galera. Tem raiz de 3 de um lado, tem raiz de 3 de outro, né? No mesmo andar, né? Eu não posso cortar, é cruzado, mas no mesmo andar eu posso cortar, né? Poderia cortar se estivesse aqui embaixo também. Mas aí, diretamente, eu posso cortar essa raiz de 3 com essa raiz de 3. Sobrou o quê? O meio, né? Aqui cortou esse raiz de 3, apareceu 1 aqui. Aqui também aparece 1 vezes seno de alfa, vai dar seno de alfa, sobre a raiz de 2. Multiplicando cruzado, a gente tem 2 seno de alfa igual a raiz de 2. E, finalmente, passando 2 dividindo, seno de alfa, raiz de 2 sobre 2. E aí, como ele disse lá atrás, que o seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2, que, aliás, todo mundo sabe disso, né? Eu concluo que o alfa é 45 graus. Então, o ângulo de incidência, o ângulo de refração, perdão, é 45 graus. Mas não foi isso que ele pediu, não. Ele pediu o ângulo entre o raio refletido e o raio refratado. O raio refletido é aquele que vai sair daqui, né? Ó, lembre-se que a luz vai bater aqui, aí ela separa em raio refletido e raio refratado, né? A gente sabe que aqui é 45 graus, acabei de calcular o alfa aqui. Bom, se esse pedacinho aqui é 45 graus, esse de cima também é 45, né? Porque aqui é 90 graus. Se aqui é 30 graus e aqui é θ, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, lembra? Esse ângulo aqui é igual a esse. Então, se aqui é θ, aqui é θ, se aqui é 30, aqui é 30 também, evidentemente. Então, o ângulo que ele pediu é entre o raio refletido e o raio refratado, esse ângulo todo grande aqui, então, vai ser um ângulo de 30 mais 45, 75 graus. Ok? Não é tão difícil, é? Muito bem. E a gente vai ver agora por que forma aquelas imagens tão esquisitas, né? Do homem sem cabeça lá, né? Dos lábios quebrados, né? Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui agora. Digamos que você tem aqui, ó, um objeto, pode ser uma moeda, por exemplo, tá? Pode ser um peixinho no fundo de um aquário, né? Ele está dentro da água. E aí você está olhando aqui de fora do ar. Bom, o que acontece? A luz que vem aqui do objeto, ela vai vir da água, né? E ela vai sofrer uma refração na hora que ela passar da água para o ar. E no caso da água para o ar, a água é mais refringente que o ar, ela vai passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, então o raio vai afastar da normal e vai seguir essa trajetória até o olho da pessoa. Tá? Os dois raios vão fazer isso, né? Chega aqui, afasta da normal e chega lá no olho da pessoa. Aí a pessoa olha, só que a gente só enxerga em linha reta. Lembra que eu já comentei isso com vocês lá, quando a gente falou lá nos espelhos? A gente só enxerga em linha reta. Então, para mim, é como se esse raio tivesse vindo daqui, ó. É como se esse raio tivesse vindo daqui. Como se eles estivessem partindo não do ponto O, mas do ponto I. Esse ponto I, que na verdade é um ponto imagem para mim, um ponto imagem virtual, né? Por que ele é um ponto imagem virtual? Porque ele é formado a partir dos prolongamentos dos raios refratados, tá? Então, para mim, é como se a luz tivesse partido desse ponto I aqui, ok? Então, o que eu vou enxergar é o I. Eu não enxergo o O, eu enxergo o I, ok? Repara que esse I está mais perto da superfície do que o O, né?
E aí é uma coisa interessante, quando a gente olha uma piscina do lado de fora, a gente sempre tem a impressão que a piscina é mais rasa, né? Na verdade, aí quando a gente entra, a gente percebe que não era tão rasa assim. Por quê? Porque a gente enxerga a imagem virtual do fundo da piscina. E essa imagem virtual está situada mais próximo da gente, né? Então você acha que é mais raso, quando na verdade não é. Ok? Toda vez que você tiver um objeto, você estiver observando um objeto que está dentro de um outro meio mais refringente do que o que você está, que normalmente é o ar, né? Você vai ver o objeto mais próximo de você do que ele realmente está, tá? Então, quando você olha um balde assim, com um cabo de vassoura, por exemplo, parece que ele está quebrado, né? Ele não está quebrado. O que, que aconteceu? É porque o ponto A do cabo, o extremo do cabo, formou imagem em A'. O ponto B formou imagem em B'. O ponto C formou imagem em C'. Então, eu não enxergo ABC. Eu enxergo A', B', C'. Então, eu enxergo curvado para cima, curvado para o meu lado. Então, parece que está quebrado para o meu lado, girado para o meu lado, quando na verdade não está. Isso é só efeito da refração, ok? Agora, pode acontecer o contrário também, né? Você pode observar um objeto no meio menos refringente que você, se você estiver dentro da água, por exemplo. Ou estando na Terra e olhando as estrelas. Já que as estrelas, né, o Sol inclusive, eles estão em um meio menos refringente, né? Porque eles estão no vácuo, né? E nós estamos no ar. Há uma diferença muito pequena entre o enxofração do vácuo e o enxofração do ar. Porém, a grandes distâncias, isso faz uma diferença considerável. Ok? Então, a luz sofre refração, a luz que vem lá da estrela, ela sofre refração até chegar em mim, estou olhando aqui de baixo. Né? Na verdade, ela sofre várias refrações, porque a gente sabe que a atmosfera não é uma coisa uniforme, não é uma coisa homogênea, né? Ela vai mudando de densidade, quanto mais baixa, mais densa, né? Mais perto de mim, mais densa, e se ela é mais densa, ela tem mais moléculas, ela vai ter uma difração maior, ok? Então, eu estou no meio mais refringente do que a estrela está. Então, o que, que vai acontecer? A luz vai aproximar da normal e chegar até mim aqui, ok? Só que é aquela história, eu só enxergo em linha reta, né? Como eu só enxergo em linha reta, para mim é como se a estrela tivesse aqui, ó. Eu enxergo a estrela nessa posição aqui. Na verdade, uma imagem virtual da estrela que eu enxergo. E reparem que ela está mais longe, né? Ela está mais afastada de mim. Então, olha como é que a observação engana, né? Eu enxergo a estrela acima da posição em que ela realmente está, numa posição mais alta, né? Então, quando você aponta uma estrela, na verdade, ela não está onde você está apontando, ela está mais abaixo, né? A gente enxerga ela mais acima, mais longe, ok? E um outro detalhe curioso em relação às estrelas, né? Você já deve ter percebido que às vezes as estrelas piscam, né? O que é o piscar das estrelas? Será que a estrela está apagando e acendendo de novo? Lógico que não, né, pessoal? Uma estrela, quando apaga, pode saber que ela não vai acender de novo. Porque aconteceu alguma coisa bem séria lá. Uma explosão, né, etc. Uma expansão. O que está acontecendo? É porque a atmosfera, ela mexe muito, né? Ela altera as suas propriedades, né? Então, o mexer da atmosfera altera a posição da minha imagem virtual. Então, para mim, ela vai estar num lugar, tem hora que vai estar no outro. Então, na hora, como eu estou fixando minha vista num determinado lugar, né? Eu vejo ela sumir aquela imagem, depois ela voltar, mas é porque as oscilações atmosféricas fizeram a imagem mudar de lugar, tá? Vocês podem imaginar o quanto isso é um problema para os astrônomos, né? Mas, enfim, eles deram um jeito de resolver isso.
Muito bem. Outra coisa em relação ao Sol. Isso também acontece com o Sol, né? A luz do Sol também sofre esse tipo de refração, e aí o que a gente vê, na verdade, é a imagem do Sol. E é interessante de perceber, em relação à linha do horizonte, a gente vê a imagem do Sol mais alta, acima da linha do horizonte. Então, às vezes, o Sol já se pôs, mas ainda você consegue ver o Sol por causa da refração na atmosfera da Terra. Né? Inclusive, uma pergunta que se faz, às vezes, em algumas provas, né? O que ia acontecer com a duração do dia se não houvesse atmosfera na Terra, né? O que ia acontecer? Os dias iam ficar mais curtos, porque a refração faz com que eu observe a imagem do Sol mais alta. Então, para mim, ele fica mais tempo mais alto no céu. Se tirar a atmosfera da Terra, ele vai ficar mais baixo, o dia, então, vai ser mais curto. Ok? Muito bem. Então, encerrando por aqui, né? Não deixem de dar uma conferida lá no livro de vocês, né? Essa matéria está lá. Em muitas dessas imagens que vocês viram também. Lá nas páginas 152 a 158, tirem todas as dúvidas de vocês lá. E se houver mais alguma dúvida, tirem comigo aqui também. Podem me mandar uma mensagem, a gente esclarece. No nosso encontro presencial também, nós falaremos sobre isso. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima.